Olá, pessoal. Vamos começando aqui a nossa live. Vou esperar o pessoal ir entrando, tá? A live de hoje eu vou falar sobre suplementação para o ganho de massa muscular. Olá, Jana. Olá, Reginaldo, Alan, tudo bem? E quando eu tava aqui montando o meu roteiro, né, para a live de hoje, eu percebi o quanta informação legal que dá pra gente falar sobre suplemento para ganhar massa muscular. E é muita informação. Por isso, eu decidi dividir a live de hoje em duas lives, na verdade, sobre o mesmo tema, para justamente conseguir passar o máximo de informações possíveis sobre suplemento para ganhar massa muscular. Então, hoje eu vou abordar os suplementos de proteína e sobre creatina. E na próxima semana eu vou falar sobre outros suplementos, né? Suplementos de proteína que eu vou falar é o whey protein, a proteína vegetariana e a albumina. E vou fechar com a creatina. Esses são os 4 suplementos que eu vou falar hoje. E na semana que vem eu vou trazer outros suplementos, né? BCAA, glutamina, hipercalórico, pré-treino, beta-alanina, que entra aí nessa classe aí dos pré-treinos. Então eu vou dividir, né? Eu dividi então o tema em duas partes, justamente para eu conseguir falar de tudo, senão não ia dar tempo de eu falar tudo. E tem muita coisa bacana para poder falar, tá? Então eu preferi começar sobre os suplementos mais básicos, né? E os mais comuns, porque apesar de serem comuns e muitas pessoas usarem e já conhecerem, boa noite, Tassi. Eu percebo que muitas dúvidas vão surgindo no consultório, as pessoas ainda têm dúvidas sobre o uso desses suplementos. Então, o objetivo principal aqui é sanar essas dúvidas sobre esses suplementos. Eu vou procurar responder as dúvidas de vocês ao longo da live, tá? Então, se vocês quiserem deixar as dúvidas aí, às vezes passa rápido, se der tempo no final eu volto tudo e vou respondendo. E eu também deixei uma caixinha nos stories, eu deixei também faz pouco tempo, não deu tempo de ficar... provavelmente não deu tempo de todo mundo ver para colocar as dúvidas, mas se tiver alguma dúvida lá, eu vou aproveitar e na medida do possível eu vou ir respondendo ao longo aqui do nosso bate-papo, certo? Então podem ir dando suas sugestões, fazendo seus comentários aí, tá? E só mais um aviso antes de eu começar no nosso tema de hoje, para quem não acompanhou a live da semana passada, na semana passada, na quinta-feira, eu tava com a Jennifer Aquila, que é personal trainer, e a gente falou sobre ganho de massa muscular na quarentena. A gente falou especificamente sobre alimentação para o ganho de massa na quarentena e o treinamento para o ganho de massa na quarentena. E eu consegui fazer o download dessa live e eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube também. Eu ainda não subi lá, mas eu vou subir essa live no canal do YouTube, então vai ficar disponível para quem quiser assistir, quem perdeu. Então essa semana ainda, amanhã provavelmente eu já vou subir lá no YouTube essa live para vocês também acompanharem, tá? Então, bora falar do whey protein, né? Primeiro, whey protein, né? O que é? Whey protein é a proteína do soro do leite, né? A proteína do leite, 80% corresponde à caseína e 20% corresponde à proteína do soro do leite. Quando o leite talha, né, fica aquele sorinho, né? Às vezes no queijo fresco, aquele sorinho que contém a proteína do soro do leite, né? Então é a partir desse sorinho que a indústria consegue produzir o whey protein. E a principal vantagem dessa proteína e deste suplemento é que ele contém uma composição de aminoácidos muito rica, né? Uma composição de aminoácidos essenciais muito rica. A Karine, minha paciente, a gente vai se encontrar amanhã, né, Karine? Então, o whey protein, ele tem absorção rápida, né? Então, essa é uma outra vantagem do whey protein. Ele tem uma absorção rápida e ele tem uma capacidade de sinalização da síntese proteica. Por isso que é uma proteína muito interessante para o ganho de massa muscular.
E já é consenso entre os cientistas, né, que o whey protein ele estimula, sim, a síntese de proteínas musculares, né, favorecendo o ganho de massa muscular. Então, sim, é um suplemento que funciona e funciona muito bem para ganhar massa muscular. O whey protein ele tem, né, as propriedades anabólicas do whey protein, elas já são muito bem conhecidas, né? Então não há dúvidas de que esse suplemento é um suplemento interessante para o ganho de massa muscular. E existem vários tipos de whey protein, então vocês já devem ter se deparado aí nas lojas de suplemento, na internet, que existe o whey concentrado, o whey isolado, e o whey hidrolisado, né? Tem uns blends também que misturam um pouco desses três tipos. Eu vou explicar um pouquinho qual que é a diferença entre esses três tipos de whey protein. Primeiro, o whey concentrado, ele apresenta de maneira geral 80% de proteína e os 20% restantes são de lactose e outras substâncias, né? Então ele contém uma quantidade de carboidrato. Tudo bem, Jennifer? A Jennifer entrou aí também, a personal que fez a live com a gente na semana passada. A Luciana tá perguntando do horário, já vou falar o horário que tem que tomar, tá? Então, o whey concentrado ele tem 80% de proteína e 20% de lactose e outras substâncias. O whey isolado, ele tem uma concentração maior de proteína, normalmente ele acaba contendo 90% de proteína e 10% de outras substâncias, né? A quantidade de lactose presente no whey protein isolado é muito pequena, então pode ser considerado, né, o whey isolado, ele pode ser classificado como um produto sem lactose, justamente porque tem uma quantidade de lactose muito pequena. Para intolerantes à lactose pode ser uma alternativa, mas existem pessoas que têm uma sensibilidade um pouco maior, né, à lactose e às vezes até essa quantidade que é bem pequena no whey isolado pode provocar um certo desconforto aí em quem tem problema com lactose mais severa. Então, às vezes o whey isolado pode não ser interessante dependendo do seu nível de sensibilidade. E comparando o whey isolado com o concentrado, então beleza, o whey isolado, né, tem mais proteína que o concentrado, então ele é melhor para ganhar massa muscular e ganhar força. Não necessariamente, porque o nosso corpo ele tem um limite de proteína, né? Nosso corpo ele atinge um limite máximo para o estímulo da síntese proteica. E esse limite ele se dá com 20 gramas de proteína. Então, se você consumir uma quantidade muito, né, acima disso, provavelmente não vai ter um efeito adicional no seu ganho de força e no seu ganho de massa muscular. A diferença no resultado do ganho de massa muscular é muito pequena entre o whey isolado e o concentrado. E por que essa informação é importante, né? Porque se vocês forem procurar nas lojas, o whey isolado ele é bem mais caro. Então, será que compensa esse investimento? Provavelmente não, né? Então, o whey concentrado ele já é capaz de promover um estímulo muito bom, ele já tem uma absorção ótima ali para conseguir promover síntese de proteína. Então, realmente, o custo-benefício, né, do whey isolado não é tão vantajoso assim, né? Você consegue se beneficiar com whey concentrado. E o whey hidrolisado, né? O whey hidrolisado, na verdade, consiste na quebra dessa proteína em fragmentos menores, com a alegação de que essa quebra poderia promover uma absorção melhor dessa proteína. Mas aí é que está a questão, a absorção do concentrado já é ótima, né? A absorção do isolado já é muito boa. Então, não existe, né, nenhuma evidência de que essa hidrólise realmente possa trazer benefícios adicionais no ganho de massa muscular. O custo-benefício não compensa, tá? Porque o hidrolisado realmente é um whey protein que é muito mais caro. E não vai ter um efeito muito melhor do que o whey concentrado. Então, pensando nos três tipos, o whey concentrado é mais barato e ele exerce um efeito muito bom. É importante ter cuidado com marcas. Às vezes tem marcas que não oferecem a quantidade de proteína que eles declaram no rótulo. Então, tem um site, como é que chama? Proteste.
lá nesse site já faz um tempo que eles fizeram essa análise, mas eu acho que vale a pena também conferir. Tem um comparador de whey protein e lá eles colocam várias marcas, né? A Dani aqui tá falando qual marca é melhor, hoje eu não vou falar de marca, tá? Mas vocês podem entrar lá nesse site da Proteste e eles estão falando quais marcas estão conforme, né? Ou seja, eles realmente declaram o que tem no rótulo e qual marca não está conforme, porque tem algumas marcas que são mais baratas e que acabam colocando muito carboidrato e pouca proteína, né? Então, o que justifica o valor mais barato, porque o whey protein é uma matéria-prima cara. Tá? Então, a diferença desses 3 tipos é essa. Aí o horário, né, que até a Dani perguntou aí. Eu não sei se foi a Dani, não. Tá, alguém perguntou aí. Qual que é o melhor horário? Ele pode ser usado antes, né, pelo fato de ter uma absorção mais rápida, ele é interessante ser usado antes ou depois de um treino de força, tá? Então ele pode ser usado antes ou depois. E também, muitas vezes, a gente utiliza o whey protein como uma ferramenta para conseguir atingir a necessidade proteica diária, porque é um suplemento, né? Ele é prático. Então, algumas pessoas, não adianta, você pode falar, come isso, come aquilo, e às vezes tem gente que não vai comer comida, tem gente que tem uma vida muito corrida, precisa de uma coisa prática. E às vezes, nesses casos, a suplementação pode ajudar para quem não consegue consumir proteína ao longo do dia. Eu até comentei na semana passada que para você conseguir ter um ganho de massa muscular satisfatório, você precisa consumir a quantidade necessária de proteína, mas não basta você consumir só em 2 refeições do dia, em 3 refeições do dia. Essa quantidade tem que ser fracionada em várias refeições. Então você tem que fracionar a sua quantidade de proteína justamente porque a gente tem um limite, né? A gente não consegue sintetizar muita proteína de uma vez, por isso que tem que ser fracionado, várias doses ao longo do dia. Isso a gente consegue com a alimentação, né? E o whey protein, nesses casos de necessidade, de uma praticidade um pouco maior, ele pode servir, né? Tem gente que gosta de fazer receita, usar o whey protein em preparações, ele pode ser uma alternativa para agregar um valor maior aí de proteína nas preparações, então também pode ser um coringa aí para isso, tá? Em relação à dose, pensando no pré e pós-treino, né? Geralmente essa dose gira em torno de 25 a 30 gramas, né? Pode ser menor dependendo de como for a alimentação da pessoa. Lembrando que suplementação é para complementar a dieta, tá? O suplemento sozinho não vai trazer nenhum grande efeito. Não adianta você virar e falar assim, eu comecei a academia, vou começar a tomar whey protein, só que a sua dieta, você não tá nem aí. Não vai resolver, tá? O suplemento, ele funciona, ele impulsiona os seus resultados. Só que você não vai conseguir ter um resultado só com suplemento. Você precisa ter um bom treino e uma alimentação muito bem estruturada para você ter um resultado legal. Então, o objetivo é complementar. E aí a dose gira entre 25 a 30 gramas, dependendo da marca, né? E do tipo de whey protein que você comprou, se é concentrado, isolado. Normalmente o sabor do whey protein neutro não é um sabor 100% agradável, então a gente encontra aí as opções, né, com aromatizantes, né, com sabor geralmente de morango, baunilha, chocolate, e aí tem milhares, né, tem marcas que fazem whey de cappuccino, de café, que eu achei super bacana, né, o de café que realmente é bem gostoso, mas isso é muito individual, não tem um sabor que é melhor. A Janaína está perguntando aqui se a concentração de carboidrato do isolado é igual ao do concentrado. Não, é menor, né? Então, como o whey isolado ele tem 90% de proteína, a concentração de carboidrato cai também, né? Então, 90% de proteína e esses 10% de carboidrato e outras substâncias, né? Então, é menor o isolado comparando com o concentrado. Então, quem pensa em, né, quem faz uma dieta cetogênica ou uma dieta low carb, às vezes o isolado pode ser vantajoso para conseguir garantir um nível mais baixo de carboidrato no dia.
Que não é o caso, né? Quem faz dieta cetogênica e low carb não tá focado aí no ganho de massa, né? Porque o carboidrato é importante para quem quer ganhar massa. Então, isso seria mais para emagrecer. E eu sei que foge um pouco do tema, né? Que hoje a gente tá falando de ganho de massa, mas o whey protein ele pode ajudar também no emagrecimento, porque pelo fato de ser uma proteína, ele ajuda a dar saciedade. Então, nesses lanches intermediários, dependendo da rotina da pessoa, ele pode dar um suporte nisso também. Albumina eu já vou falar daqui a pouquinho, Alex. Então, em relação ao sabor, é isso. Então, para os intolerantes à lactose, o whey isolado, ele pode ser uma alternativa dependendo do seu nível de sensibilidade. Se você for uma pessoa que tem uma intolerância muito severa à lactose, nem o isolado vai ser bom para você, porque ele contém traços de lactose, tá? Faz mal o whey protein? Até hoje, né, algumas pessoas me perguntam se o whey protein faz mal. A Tassi tá falando aqui que toma o isolado, que já viu um baita resultado, que é super regrado a alimentação. Realmente, o whey protein ele pode ajudar bastante, né, a impulsionar o ganho de massa. E aí tem gente que tem medo de tomar suplemento de whey protein, a maioria das pessoas não tem, já compra, já sai tomando, mas algumas pessoas têm receio. E aí o medo é de que ele possa fazer algum mal para os rins, né? O excesso de proteína pode fazer mal, e a gente vê os pais, às vezes quando é adolescente quer tomar, o pai não deixa porque faz mal para os rins, né? Ou às vezes, sei lá, sua avó vira e fala que também faz mal, que né? Às vezes, né, as pessoas mais velhas têm medo, né, de suplemento. Não, você fica tomando esse monte de coisa. O whey protein, né, essas alegações de que o suplemento de proteína faz mal para os rins, né, não há evidências nenhuma, né, que a alta ingestão de proteína prejudique a função renal de quem é saudável. Obviamente, se você tem um problema renal, você não vai suplementar com whey protein, porque se o seu rim não funcionar bem, é claro que o excesso de proteína vai prejudicar no caso de uma pessoa de já ter algum problema renal pré-existente. Mas para quem é saudável, o whey protein não vai provocar um dano renal. Então você pode sim suplementar com proteína, né? Isso vale tanto para o whey protein como para os outros suplementos proteicos, tá? Então é claro que a suplementação ela vai entrar dentro das necessidades. O objetivo da suplementação é você conseguir atingir as suas necessidades proteicas. Uma vez que o suplemento de whey protein ele faça parte aí da sua dieta para justamente fornecer o que você precisa de proteína, não vai estar numa quantidade excessiva e mesmo assim não vai trazer nenhum prejuízo para a sua função renal. Então não tem problema tomar whey protein e é um suplemento que funciona, vale a pena acrescentar se você pensa em ganhar massa muscular. Agora, muitas pessoas, né, principalmente depois do seriado do Netflix, esqueci o nome, aquele dos atletas, viraram veganos, né? Então, muitas pessoas seguem uma dieta vegana e muitas pessoas, assim, isso é uma tendência, né? Eu acho que por N motivos e N motivações, não é só modismo, então a dieta vegetariana tem muitos benefícios. Não quer dizer que uma dieta com carne não possa ser saudável, mas a dieta vegetariana tem sim muitos benefícios e quem segue uma dieta vegana, dieta de gladiadores, obrigada, Helder, quem segue uma dieta vegana, né, o whey protein não serve, né, porque ele tem origem do leite. Então, qual que seria a opção? Proteína vegetariana. Mas a proteína vegetariana, ela é boa igual whey protein? Os estudos e as pesquisas mostram que se a gente for analisar o ganho de massa e comparar a proteína vegetariana com o whey protein, os resultados são semelhantes. Então, para quem não consome o whey protein, pode usar sim a proteína vegetariana que você vai conseguir ter excelentes resultados da mesma forma, tá? Geralmente, né, as proteínas vegetarianas, elas são de origem da proteína de arroz, proteína de ervilha, de lentilha ou de amêndoas. O horário da mesma forma que o whey protein, né? O ideal é tomar antes ou depois do exercício, né? Do treino de força. E o sabor, a questão o ponto, né? O sabor das proteínas vegetarianas geralmente não são dos melhores, né? Então a proteína vegetariana não é tão palatável assim como o whey protein. E assim, para ovo-lacto vegetarianos que consomem leite derivados,
O whey protein é uma alternativa melhor, pensando no sabor, né? Porque realmente a aceitação é muito maior do whey protein em relação ao sabor. Mas as proteínas vegetarianas, apesar de ter essa questão, quando você mistura com uma fruta e faz uma vitamina, você consegue melhorar muito o sabor dessas proteínas vegetarianas. Então, pode ser uma alternativa muito boa, e principalmente para os veganos, né, que é um desafio, né, porque se a gente for pensar que para você conseguir o limite, né, para você... A quantidade de proteína ideal em uma refeição para você conseguir um estímulo bom de síntese proteica é de 20 gramas. E só com as fontes vegetais você tem que ter um consumo elevado para conseguir essa quantidade. E a suplementação, muitas vezes, numa dieta vegana, ela pode ajudar, inclusive, nos lanches intermediários, tá? Agora, albumina, né? O Alex me perguntou aí da albumina. O que é albumina, né? A albumina é a proteína do ovo, é uma proteína, um suplemento muito antigo, né? E assim, é uma proteína. Deixa eu só beber uma água. A Jana tá perguntando da dose da proteína vegetariana, é a mesma. Que aí depende, na verdade, né? Porque pode ser que tem proteína vegetariana que tem menos proteína por dosador, às vezes tem um pouco mais de carboidrato. Então você tem que verificar no rótulo, né? O ideal é você tomar 20 gramas de proteína na medida. Então você dá uma olhada quantos gramas o suplemento que você comprou tem, né? Então às vezes pode ser que seja 30, pode ser que seja 25 gramas, pode ser que seja 35, mas em média é entre 25, tem alguns até que tem mais carboidrato que acaba sendo 40 gramas, né? O Ricardo está perguntando aqui do whey protein, imediatamente antes ou depois do treino, ou quanto tempo? Hoje a gente sabe que o whey protein ele não precisa ser consumido imediatamente antes e imediatamente depois. Essa coisa da janela de oportunidade, do timing para você incluir o whey protein, antes acreditava-se que precisava desse imediatismo, mas realmente não é necessário, porque após uma sessão de exercício, né? Quando a gente pensa antes do treino, né, o ideal é que seja consumido mais próximo do horário do treino. Mas se a gente for pensar depois do treino, ele não precisa ser imediatamente depois. Você pode chegar em casa, tomar seu banho, tomar o suplemento, não precisa levar para academia. Dependendo de como for a rotina da pessoa, dependendo da quantidade de calorias que a pessoa precisa consumir, às vezes incluir ele logo depois do treino é uma opção interessante para a pessoa conseguir consumir tudo que ela precisa. Mas para alguns casos não teria problema esperar um tempo, né? Às vezes você quer chegar na sua casa para tomar whey protein em casa e não tem problema esperar uma meia hora, uns 40 minutos, porque depois de uma sessão de treino você recebeu um estímulo para conseguir ganhar massa muscular e aí você responde a esse estímulo até 48 horas. Então você vai sintetizar proteína durante 48 horas. Então, assim, é óbvio que você precisa consumir proteína nas horas seguintes, mas não precisa ser imediatamente depois do treino, tá? Então, a albumina, vamos lá. Eu não vou falar de marca de suplemento, tá bom, gente? Se vocês quiserem me perguntar depois, me mandem um direct, mas eu não vou mencionar as marcas aqui hoje, tá? A albumina é a proteína do ovo. Ela é uma proteína, assim, com alto valor biológico, tá? Qual que é a diferença da albumina para o whey protein, né? O preço, né? Que a albumina é extremamente mais barata, mas não é só isso. Então você fala, vou tomar albumina é ótimo. Ela tem uma absorção lenta. Então se a gente for pensar pré e pós-treino, o whey protein é uma proteína mais interessante para sinalizar a síntese de proteína, tá? A albumina, ela tem essa absorção lenta, né? Apesar de ser uma proteína com uma qualidade excelente, e o objetivo principal da albumina é complementar a quantidade, né, e a necessidade proteica diária. Então, por exemplo, né, como eu mencionei, algumas pessoas precisam de uma praticidade um pouco maior e às vezes utilizam o whey protein num lanche no meio da manhã, num lanche da tarde, enfim. A albumina também poderia servir nesses horários, né? Quando você precisa de uma praticidade, quando você precisa aumentar o teor proteico de alguma refeição.
A albumina, ela funciona muito bem em preparações, então às vezes você vai fazer um bolo que é mais proteico, você pode colocar albumina. A vantagem da albumina, a maior vantagem, é que ela é muito mais barata que o whey protein. Então, se você não tiver a fim de investir no whey para consumir no dia a dia, você pode usar albumina. Agora, a desvantagem que motiva as pessoas a não consumirem albumina é o sabor, que é horrível. A albumina é ruim, ela tem aquele gosto de ovo, então é muito difícil. Até hoje foram pouquíssimas pessoas que eu encontrei que gostam do sabor da albumina. Quando você bota ali nas preparações, ela disfarça um pouco. Quando você mistura com uma fruta, né, às vezes um limão, uma coisa assim, disfarça um pouco o sabor da albumina também. Então essa é a maior desvantagem da albumina. E uma outra desvantagem, um efeito colateral desagradável, é que ela dá gases, né? Então ela é um nutriente que realmente é bastante fermentativo, né? Então ela pode provocar gases. Pode misturar no iogurte, né? O iogurte também tem bastante caseína, né? O Alex até falou, então às vezes misturando no iogurte o sabor também acaba disfarçando aquele gosto de ovo. Eu honestamente nunca fiz essa mistura, não sei se é bom, mas você pode misturar, porque o iogurte ele é um alimento que tem proteína de absorção lenta, né? A maior parte do iogurte é de caseína, que é uma proteína de absorção lenta também. Também existe o suplemento de caseína, que hoje em dia é muito pouco utilizado. Normalmente, aproveitando, vou até falar da caseína, que é uma proteína que também é de absorção lenta. Utilizou muito, assim, hoje em dia as pessoas utilizam muito pouco a caseína pelo fato dela ter um potencial maior de um potencial mais pró-inflamatório, né? Então as pessoas utilizam pouco a caseína, mas seria uma alternativa para quem não tem problema com caseína, não tem nem problemas intestinais, alergias, enfim, até poderia ser um outro suplemento, só que ele é mais caro que a albumina, né? Então a albumina é mais interessante. E aí da albumina é isso. Teve alguém que perguntou alguma coisa da albumina. Quantas vezes posso tomar o whey protein? Depende, Rodrigues. Depende da sua necessidade proteica, né? É claro que o mais importante é a gente conseguir as necessidades nutricionais através da alimentação. E aí, uma vez que você não consiga atingir essas necessidades de proteína, você pode incluir o whey protein como um complemento. Então, assim, normalmente isso vai de 1, 2, às vezes tem gente que inclui 3 vezes no dia, mas isso é muito individual, depende do quanto você precisa consumir de calorias no dia, depende de como é a sua rotina, se você cozinha, se você não cozinha. O ideal, né, sempre que possível, tentar incluir os alimentos, aliás, a quantidade de proteína através da alimentação. Se não for possível, se for inviável, aí você pode incluir a suplementação. Porque, querendo ou não, os suplementos acabam sendo mais artificiais. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, tem muitas marcas hoje em dia que, graças a Deus, têm a preocupação de colocar aromatizantes para dar sabor mais naturais, né? Tentando deixar o produto o mais natural possível. Então tem várias marcas que realmente estão desenvolvendo produtos de qualidade, né? Mesmo que eles sejam alimentos processados. Então vale a pena ficar atento a isso também. E a Catiane está perguntando se o whey protein é indicado para quem quer perder gordura. Eu até mencionei no comecinho da live que ele pode sim ser utilizado como uma alternativa para dietas para emagrecer, justamente porque a proteína ela tem um poder de saciedade maior e com isso a pessoa consegue controlar melhor o apetite. Para algumas pessoas alivia, o whey protein também alivia a vontade de comer doce, então ele pode ser uma ferramenta para fazer parte de um plano alimentar para emagrecer. Posso tomar whey depois do Pilates? Pode. Pilates, né, é uma atividade que consegue desenvolver bastante força, né? Então, quando você toma um whey protein pós-Pilates, você vai conseguir impulsionar esse ganho de força, a sua adaptação do seu treino de Pilates, né? A Jana é professora de Pilates. Não é indicado só para atividade física que tem alta intensidade. Inclusive, falando de Pilates, né, o whey protein ele é utilizado como uso terapêutico também.
Então, para idosos que querem desenvolver a massa muscular, para prevenir sarcopenia em idosos, o whey protein é um suplemento que normalmente ele está presente naqueles suplementos, né, para sêniors, né? Então, geralmente tem whey protein. Inclusive, né, poucas pessoas não sabem, mas as fórmulas infantis também têm whey protein. Então, às vezes as pessoas acham que o whey protein é uma coisa, né, do outro mundo, mas tem um monte de produto que contém whey protein. Bom, então falei do whey, falei da proteína vegetariana, falei da albumina. O último suplemento que eu vou falar hoje, né, para quem perdeu lá no início da live, eu comentei que quando eu estava montando o roteiro para a live de hoje, eu vi que tinha muito suplemento para poder falar. E aí eu preferi dividir essa live em duas. Então eu vou falar hoje desses suplementos, falei hoje desses de proteína e vou falar da creatina para finalizar. E na semana que vem eu vou trazer outros suplementos, né, que eu me comprometi a trazer as informações para vocês também de BCAA, glutamina, hipercalórico, pré-treino e beta-alanina também vou falar. E porque eu não ia dar conta de falar. O objetivo é aumentar as reservas de creatina que a gente tem no organismo, com o intuito de saturar esse estoque, essa quantidade de creatina no organismo, e essa saturação da creatina no corpo, né, associado a um treino de força, musculação, treinamento funcional, crossfit, né, dentre outros. A creatina ela é capaz de aumentar a força, ela é capaz de aumentar a velocidade de recuperação entre as séries e também ela melhora a recuperação pós-exercício. Por consequência, é um suplemento que consegue sim promover um ganho maior de massa muscular. Então é um suplemento que funciona muito bem para ganhar massa muscular, né? De uma forma indireta, ela ajuda sim no ganho de massa muscular. E não são só essas modalidades de força, né? Outras modalidades também podem se beneficiar com o uso da creatina. Por exemplo, atletismo, que tem explosão, então a creatina dá energia para essa explosão. Luta, que também tem muita explosão, né, e precisa desenvolver força. Futebol, basquete, modalidades coletivas de maneira geral. Natação também é uma modalidade que se beneficia bastante, né? O Alexandre tá falando pra gente falar sobre suplementos para emagrecimento. Vou aproveitar e deixar esse tema para uma outra live que tem muito suplemento para emagrecer, então também não dá para falar hoje, né? Então tem vários tipos de termogênico, então acho que vale a pena eu abordar isso numa outra live. Então, creatina, o tipo de creatina mais comum é a creatina monoidratada, né? Você pode até ver em lojas de suplemento que existem outras formulações de creatina e que as alegações é que... Ixi, tá travando aí, gente? Bom, aqui tá normal, vou continuar, tá? Em determinadas... me perdi aqui. Ah, tá. Tem algumas outras formulações de creatina.
que alegam, né? Peraí, quanto tempo? Tá travando pra todo mundo aí, gente? Vou continuar. Bom, voltou. Tá, vamos continuar aqui, porque o meu tá funcionando, então não sei. Se eu desligar, vai, né? Tá sem som. Vocês estão me ouvindo, gente? Bom, vou continuar aqui, depois eu vou disponibilizar ele ao vivo. Então, quem perder, eu vou fazer o download e vai ficar disponível no Stories amanhã, tá? Bom, quanto tempo de uso para ver resultados? Karen, de qual suplemento você quer saber? Quanto tempo para ver resultados? Me fala. Bom, voltando então, creatina. Então, creatina monoidratada é um tipo de creatina que é mais comum. Geralmente você encontra outras formulações nas lojas com a alegação de que essas novas formulações elas podem melhorar a biodisponibilidade da creatina, mas essa creatina monoidratada ela já é muito bem aproveitada, né? A absorção já é muito boa, então não tem necessidade de, né? Não existe na verdade nenhuma vantagem em mudar para outros suplementos, outras formulações. Então pode usar a creatina monoidratada, que ela funciona muito bem. Vamos falar de dose de creatina, né? Para quem faz musculação, né, pode ser utilizada uma dose única por dia, geralmente em torno ali de 5 gramas por dia, tá? Em determinadas situações, né, vale a pena fazer o carregamento da creatina, que consiste em utilizar uma dose maior de creatina nas primeiras semanas, tá? E depois, nas outras semanas, manter uma dose única de 5 gramas. Então, essa dose maior, né, quando a gente faz esse carregamento de creatina, essa dose maior pode chegar até 20 gramas de creatina por dia, em doses fracionadas, então 4 vezes de 5 gramas no dia. E o intuito desse carregamento é você conseguir chegar mais rápido até o ponto de saturação da creatina. Em quanto tempo? Então isso já faz um link com a dúvida da Karen, que quer saber em quanto tempo a pessoa se beneficia com a creatina. A pessoa vai se beneficiar da creatina uma vez que ela consiga aumentar os níveis de creatina no corpo. A gente sabe que quando a gente faz esse carregamento, a partir de 5 dias, você já consegue saturar os seus níveis de creatina, chegar no nível máximo de creatina. Então, em 5 dias você já consegue se beneficiar da suplementação de creatina. Mas, mesmo sem saturar, se você conseguir aumentar esses níveis, você já vai conseguir ver resultado. Então, em 2 dias, com uma dose única, você já começa a sentir os benefícios da creatina, tá? Então, o efeito você consegue perceber num curto prazo, né? Não é um efeito agudo, igual o whey protein, porque depende desse carregamento. E aí isso já também justifica o horário da creatina, que eu já vou falar. Mas em 2 dias você precisa de um tempo para subir os níveis de creatina e você consegue esses benefícios quando você tem esses níveis aumentados. A Kátia está perguntando se os atletas de tênis se beneficiam. Sim, porque o tênis tem muita explosão, então creatina também ela pode ajudar no tênis. E aí, sobre o horário eu já vou falar, tá? Então, falando do carregamento, né, ou saturação, que consiste em usar creatina em doses maiores, né? Em que situação é necessário fazer isso? Olha, eu treino musculação, meu objetivo é ganhar massa muscular, eu faço academia, né? Meu objetivo é ver resultado. Será que tem necessidade de fazer esse carregamento? Provavelmente não. Você vai conseguir ter um bom resultado com uma dose menor e você não precisa dessa emergência, né, para saturar e ganhar rápido. Só que em determinadas situações, quando a gente pensa em atleta, pode ser que vale a pena fazer esse carregamento. Vamos pensar num atleta lutador. De repente ele vai ter uma luta na semana que vem, ele não está usando creatina, ele pode sim fazer esse carregamento da creatina, porque no dia da luta ele vai sim se beneficiar dessa creatina que vai estar maior. Então, para competições, seja um lutador ou às vezes um tenista, quando a gente tem uma data, né, e de repente eu não tomo a creatina e vou tomar, aí vale a pena fazer esse carregamento. Agora, se seu objetivo é só ganhar massa muscular, só academia, não tem essa questão de data da competição e de tempo, não vai trazer ganhos muito mais rápidos de massa muscular, né? Talvez a força, mas
não precisa desse imediatismo. Uma dose única já é suficiente, o custo-benefício não vale a pena. Creatina é boa para a imunidade? Não faz diferença na imunidade não, tá? Horário, talvez você tenha confundido com a glutamina. A glutamina o pessoal fala da imunidade, e aí a glutamina eu vou deixar para falar na próxima live, senão não vai dar tempo de eu terminar tudo da creatina, tá? Então guarda essa dúvida aí para semana que vem eu respondo para você. E aí o horário da creatina, tanto faz, não precisa ser nem pré-treino, não precisa ser pós-treino. Se você quiser tomar de manhã, se você quiser tomar à noite, no meio da tarde, é indiferente o horário da creatina. Por quê? O objetivo é justamente aumentar a saturação da creatina, né? Você vai utilizar a creatina que está no músculo. Existem evidências de que a suplementação com creatina pós-treino pode melhorar essa absorção, essa biodisponibilidade. E teoricamente seria melhor tomar pós-treino. Só que uma vez que você já atingiu a sua saturação, depois de uma semana, por exemplo, não faz diferença ele ser absorvido mais rápido ou mais devagar, porque você já está saturado de creatina, você só vai tomar para manter. Então, nesse caso, tanto faz, tá? Então, você pode tomar, a Kátia tá perguntando se pode juntar junto com o Whey Protein. Pode juntar junto do Whey Protein e tomar um negócio só. Creatina é um suplemento em pó. Inclusive, você pode achar também em cápsula, mas não vale a pena comprar em cápsula porque você tem que tomar muitas cápsulas, porque a dose mínima, né, pelo menos 5 gramas, claro que dependendo da idade pode ser menos do que isso, mas pelo menos 5 gramas, e aí você teria que tomar pelo menos umas 5 cápsulas, né, que normalmente é muita cápsula, então é melhor comprar em pó, tá? Beleza. Então, da creatina, o horário tanto faz, né? Se for uma pessoa que tem uma necessidade imediata, lutador, por exemplo, creatina faz mal, né? Então, faz mal para os rins? Não há evidências científicas de que a creatina vá causar qualquer tipo de dano renal em pessoas saudáveis. Então, se você é saudável, não tem problemas renais, a creatina não vai provocar nenhum dano renal. Até hoje não existe nenhuma evidência de que a creatina pode causar dano renal. Mas a creatina aumentou o nível de creatinina. Sim, creatinina é um marcador da função renal e ele aumenta por uma questão do metabolismo, né, da creatina. Quando você ingere suplemento de creatina, às vezes ele pode aumentar. E quando você faz o uso de creatina, a creatinina não é o melhor marcador para avaliar a sua função renal, tá? Então, a creatina não causa dano renal. Inclusive, a creatina, ela pode sim ser utilizada, existem muitas pesquisas com uso terapêutico da creatina, uso da creatina em idosos para aumentar a força, para aumentar a massa magra, evitar, né, osteoporose. Então existe muitos estudos com a finalidade terapêutica da creatina. Então realmente é um suplemento muito bom para desempenho, para performance esportiva. Qual que é o efeito colateral da creatina? O único efeito colateral da creatina é que ela retém líquido, né? Então é realmente um suplemento que retém líquido e esse inchaço é absolutamente fisiológico e esperado. Você acaba retendo água no músculo e a creatina faz isso mesmo. A Karen tá falando, tomo todo dia, bem lembrado, Karen, a suplementação de creatina, ela não deve ser tomada só no dia de treino, você tem que tomar todo dia, diferente das proteínas, que normalmente você usa pré-treino, pós-treino, quando você usa, né, mais com essa finalidade para recuperação do exercício. A creatina você tem que tomar todo dia, inclusive nos dias que você não for treinar, ela tem que ser de uso contínuo, muito bem lembrado. É necessário fazer pausa? Não. Tem gente que confunde creatina com anabolizante, não precisa fazer pausa, ciclo, não precisa. Ouvi dizer que a cafeína interfere negativamente na creatina. Não tem uma influência tão grande na absorção, né? Então você consegue ter um bom aproveitamento da creatina mesmo que você utilize cafeína. Não precisa fazer pausa para creatina, Alex.
Jejum intermitente. O jejum foge um pouco do assunto de hoje, né? Eu até comentei na semana passada sobre o jejum intermitente. Na semana passada a gente estava falando sobre ganho de massa muscular na quarentena e me perguntaram se o jejum intermitente é uma estratégia boa para ganhar massa muscular. Não é, né? Uma vez que para ganhar massa muscular a gente precisa fazer uma dieta hipercalórica e você não consegue fazer uma dieta hipercalórica fazendo 16 horas de jejum no dia. Não dá para você comer tudo que você precisa em 8 horas, né? É praticamente impossível você fazer uma dieta de 3.000 calorias em 8 horas no seu dia. E além do que, como eu mencionei até antes, né? Você precisa fracionar essa quantidade de proteína. Então, se a gente for pensar para o ganho de massa muscular, o jejum intermitente não é interessante. Para emagrecer, funciona, é uma estratégia que pode ser utilizada para emagrecer, ou até mesmo para quem quer manter uma boa saúde, enfim, e quer fazer o jejum, também pode ser uma estratégia, mas para ganhar massa muscular não é interessante, tá? Então, da creatina, o efeito colateral é retenção de líquido. E uma última observação sobre a creatina é que vegetarianos se beneficiam muito com a suplementação de creatina, porque justamente vegetarianos não consomem carnes. E quem consome carne acaba tendo um nível de creatina um pouco maior porque ela está presente também nas carnes. Mas os vegetarianos, pelo fato de não consumirem carne, a suplementação de creatina ela pode ajudar muito a melhorar a força nos treinos. Muitos vegetarianos acabam se queixando de falta de disposição, dependendo de como tiver a dieta. Então, a creatina ela pode ajudar muito os vegetarianos, principalmente por conta da ausência de proteínas na dieta, tá? Posso tomar durante um ano sem parar? Então, Alex, precisa avaliar se existe essa necessidade de você tomar o ano inteiro, né? Porque pode ser que se você já atingiu o seu resultado, você não precisa continuar tomando creatina. Não existem estudos que mostram o efeito da creatina num tempo tão prolongado por um período de um ano. Então não se sabe qual é o efeito exato do uso de creatina por um período tão prolongado aí de um ano, né? Mas aparentemente não existem, não tem uma lógica que justifica qualquer prejuízo nisso, né? Mas é recomendável você sempre procurar o acompanhamento de um profissional para que você avalie a necessidade, porque às vezes não tem necessidade de suplementar. A creatina é um suplemento para quem quer melhorar desempenho, né? Então ela ajuda bastante para quem quer ganhar massa muscular, mas também atleta, né? Então, atleta que precisa muito de melhorar a performance. Às vezes, um atleta ele fica as competições, por exemplo, futebol, dura o ano inteiro competição de futebol. Então, ele pode utilizar a creatina e isso vai trazer benefício para esse atleta, mas dependendo do caso, não vai ter necessidade, né? Então, é importante a gente ter um critério na hora de definir quais suplementos são bons ou não. Porque às vezes, em muitos casos, eles não são necessários, tá? Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o whey protein, sobre albumina, sobre proteína vegetariana, vocês podem me fazer. Eu vou finalizando a live de hoje, tá? Então, como eu comentei, na semana que vem eu vou dar continuidade a esse tema de suplementação para ganhar massa muscular. Semana que vem eu vou falar sobre BCAA, glutamina, que aí eu já vou responder essa dúvida sobre a imunidade, hipercalórico, pré-treino. E se vocês tiverem alguma sugestão aí de suplemento para ganhar massa muscular, que vocês tenham dúvidas, e se vocês quiserem também me dar uma sugestão ali para eu abordar na semana que vem, podem me mandar, me mandam um direct que eu compartilho aqui com vocês as informações. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Quem tiver mais dúvidas aí pode me mandar, tá bom? Bom, quem não viu ainda, eu tenho um canal no YouTube e lá tem uma playlist só sobre suplementação. Então já tenho vários vídeos gravados em que eu falo separadamente de creatina, de albumina, de whey protein. Então, para quem quiser me acompanhar, se inscreve lá no meu canal do YouTube, Nutricionista Esportiva Tainá Carvalho, que eu publico bastante informação sobre ganho de massa muscular, sobre emagrecimento, sobre dieta vegetariana e para quem treina, né,
os benefícios, né? O que é importante numa dieta vegetariana para quem faz exercício. E suplementação. Então tem várias informações no canal do YouTube, se inscreve lá. E se você quiser saber mais especificamente para o seu caso, qual suplemento é melhor, em que momento é melhor eu incluir, posso tomar na minha rotina whey protein de manhã, à tarde, à noite, faz mal eu tomar essa quantidade? E para essas situações mais específicas, né, a gente precisa levar muito em consideração a individualidade de cada um, a rotina de cada um, o trabalho de cada um. Tem gente que não tem tempo para nada e às vezes não tem o que fazer. Então, às vezes a suplementação é uma ferramenta. Os suplementos são ferramentas para impulsionar o seu resultado. Então, se você quiser saber especificamente para o seu caso, os nutricionistas estão fazendo atendimento online. Então, agora nessa fase de isolamento, se você preferir, né, manter a quarentena e, né, não continuar em casa no isolamento, faça o seu atendimento online para te ajudar a adaptar a sua dieta, né? Porque, como eu falei, a alimentação é o mais importante, a suplementação vai impulsionar os seus resultados, tá? A Karen tá começando o curso de nutrição, é isso? E tá acompanhando meu trabalho. Espero que eu tenha te ajudado, Karen, espero que tenha ajudado todos vocês. Então, se vocês quiserem deixar sugestões de suplementos para eu abordar na próxima aula, não lembro quem me falou, mas suplementos para emagrecer é um tema super bacana que eu vou trazer sim nas próximas lives, tá? Então, se vocês tiverem sugestões para as lives de temas, sugestões para vídeos que eu possa gravar no YouTube, escrevam lá para mim, mandem um direct que eu vou anotar essas ideias todas aí para eu continuar gerando conteúdo e informação relevante aí para todo mundo, tá bom? Então, vou ficando por aqui, nosso tempo até tá acabando aqui, o tempo da nossa live. Qualquer coisa, me mandem direct e eu vou deixar também uma caixinha de dúvidas para se alguém ficou com alguma dúvida ou se alguém for ver só amanhã, não conseguiu estar aqui ao vivo, pode me mandar a dúvida também, eu vou deixar disponível nos stories, tá? Então quem tiver dúvida, eu vou deixar uma caixinha lá nos stories e aí eu respondo direto no direct. Se for uma dúvida que eu recebo muito, eu publico nos stories também, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Então, um abraço para vocês, boa semana, bom feriado para todos. Tchau, tchau!